Imagine poder enfrentar qualquer situação sem se deixar arrastar pela ira, a ansiedade ou o medo. Dominar sua mente e suas emoções não é um talento reservado para poucos. É uma habilidade que você pode desenvolver. Os estoicos sabiam bem. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos. Neste vídeo, você descobrirá técnicas poderosas que o ajudarão a manter a calma, agir com clareza e tomar o controle da sua vida, independentemente dos desafios que enfrentar. Prepare-se para transformar sua maneira de pensar e sentir, aplicando a sabedoria milenar do estoicismo ao seu dia a dia. Antes de começar, quero que escreva nos comentários a frase: "Hoje começa a minha melhor versão, sou estoico". Escreva e comprometa-se consigo mesmo a viver com disciplina, sabedoria e autocontrole. Número 1. O pensamento e as emoções criam nosso estado de ser. Segundo o estoicismo, o estado de ser de uma pessoa é o resultado direto de seus pensamentos e emoções. Quando alguém começa o dia pensando em seus problemas passados, está trazendo de volta experiências que já não existem, mas cuja carga emocional ainda influencia seu presente. Essa conexão entre mente e corpo é inegável. Cada pensamento gera uma resposta emocional, e essa emoção reforça a maneira como pensamos. É um ciclo que se retroalimenta, nos aprisionando. Somos, em essência, o produto final de nossas experiências passadas. Cada evento vivido deixou uma marca em nossa mente, e quando recordamos esses momentos, ativamos as mesmas respostas emocionais que experimentamos naquela época. Se constantemente revivemos situações de dor, fracasso ou perda, estamos condicionando nosso corpo e mente a permanecerem em um estado de sofrimento contínuo. A filosofia estoica nos ensina que essas memórias são apenas interpretações de eventos que, por si mesmos, não têm o poder de nos afetar, a menos que concedamos esse poder a eles. Nosso estado emocional e nossos pensamentos têm um impacto profundo sobre nosso bem-estar. Um indivíduo que permite ser governado por pensamentos negativos ou ansiosos está entregando sua tranquilidade a fatores externos. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Se acreditamos que somos vítimas das circunstâncias, nossa mente se encherá de angústia. Mas se decidimos enxergar os desafios como oportunidades de crescimento, nosso estado interno se transforma. A chave está em treinar a mente para focar no que podemos controlar, deixando de lado aquilo que pertence ao mundo externo. Viver preso ao passado emocionalmente é um erro que muitos cometem sem perceber. Nos agarramos a lembranças dolorosas, porque, de certa forma, elas nos são familiares e nos dão uma identidade. No entanto, essa prática nos rouba a possibilidade de viver o presente plenamente. O estoicismo nos encoraja a quebrar esse ciclo por meio da prática do autocontrole e da autodisciplina mental. Ao aceitar que o passado já não existe e que o futuro é incerto, podemos nos concentrar no agora, onde realmente está nosso poder. O problema é que, ao permitir que nossos pensamentos nos arrastem constantemente para o que foi, estamos condicionando nosso futuro. Se acreditamos que sempre fracassaremos porque assim foi no passado, essa crença se torna uma profecia autorrealizável. Nosso cérebro é projetado para buscar padrões e confirmar o que já acredita ser verdadeiro, de modo que perpetuar pensamentos negativos apenas reforçará essas mesmas emoções no futuro. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade depende da qualidade de nossos pensamentos. E se queremos mudar nosso destino, devemos começar mudando a narrativa interna que nos contamos. A solução estoica para esse dilema está na prática do desapego. Isso não significa esquecer o passado, mas aceitá-lo sem permitir que defina nosso presente. Isso implica treinar a mente para observar os pensamentos sem se identificar com eles, permitindo que passem como nuvens no céu,
sem nos apegarmos a eles. A meditação e a reflexão diária são ferramentas poderosas que os estoicos utilizavam para avaliar seus pensamentos e emoções de uma perspectiva objetiva, retirando seu poder sobre eles. Outro aspecto fundamental é cultivar a virtude, pois quando direcionamos nossa atenção para a ação correta no presente, nossos pensamentos e emoções começam a se alinhar com nossos valores mais profundos. A autodisciplina, a temperança e a coragem são as ferramentas que nos permitem transcender as limitações de uma mente presa ao passado. Em vez de reagir emocionalmente a cada pensamento, podemos escolher responder com razão e prudência, lembrando que somos donos de nossa atitude diante da vida. Para alcançar essa mudança, é necessário ser constante e paciente. Não se trata de eliminar as emoções por completo, mas de aprender a gerenciá-las com sabedoria. A repetição de novos padrões de pensamento fortalece novas conexões no cérebro, criando um estado de ser mais resiliente e centrado. Cada vez que decidimos focar no presente, em vez de sermos arrastados por lembranças, estamos reprogramando nossa mente para viver com mais serenidade e propósito. O estoicismo nos oferece um guia claro: a vida é vivida no presente, e o verdadeiro poder está em como decidimos pensar e sentir neste exato momento. Número 2. O poder do reconhecimento de padrões. O cérebro humano é uma máquina incrivelmente eficiente quando se trata de reconhecer padrões. Desde os tempos antigos, nossa sobrevivência tem dependido dessa habilidade. Imagine um homem primitivo que certa vez encontrou um animal perigoso. A experiência vivida fica gravada em sua mente, e na próxima vez que ele vir uma criatura semelhante, seu cérebro acenderá um alerta imediato. Ele não precisa analisar toda a situação do zero, pois sua mente já categorizou aquele estímulo como perigoso e ordena que ele haja. Esse mecanismo nos permitiu evoluir, aprender e nos adaptar a um mundo em constante mudança. E não se trata apenas de evitar predadores. Aplicamos o reconhecimento de padrões em todas as áreas da nossa vida, desde relacionamentos pessoais até decisões profissionais. O estoicismo, como filosofia de vida, nos ensina a utilizar esse poder de forma consciente. Reconhecer padrões em nossas emoções e reações nos dá a oportunidade de mudar e melhorar. Se toda vez que enfrentamos uma crítica, reagimos com raiva ou frustração, é provável que exista um padrão subjacente que precisa ser analisado. Marco Aurélio dizia que devemos observar nossas emoções com desapego, identificar ciclos repetitivos e substituir respostas automáticas por reações racionais. Ao fazer isso, evitamos cometer os mesmos erros repetidamente. Nosso cérebro busca eficiência, mas isso pode ser uma armadilha. Muitas vezes, criamos hábitos negativos baseados em padrões errôneos. Por exemplo, se no passado fracassamos em um projeto e rotulamos essa experiência como um fracasso absoluto, podemos desenvolver um padrão de evitação a novos desafios. Em vez de ver o erro como uma oportunidade de aprendizado, criamos uma barreira mental que nos impede de avançar. É aí que o estoicismo nos oferece ferramentas valiosas para quebrar esses ciclos. Ao questionar nossas percepções e lembrar que o fracasso é apenas uma interpretação, podemos redefinir nossa narrativa interna e adotar uma abordagem mais construtiva. Outra maneira pela qual o reconhecimento de padrões influencia nossa vida é na tomada de decisões. Muitas vezes, reagimos no piloto automático, confiando em experiências passadas sem analisar se a situação atual é realmente semelhante. O estoicismo nos convida a praticar a pausa, a refletir antes de agir e a não permitir que velhos medos ou preconceitos condicionem nossas escolhas. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro em que cada cena é diferente. Se continuarmos interpretando o mesmo papel sem nos adaptarmos, nunca atingiremos nosso verdadeiro potencial.
Aprender a distinguir entre padrões úteis e aqueles que nos limitam é essencial para o crescimento pessoal. Além disso, o reconhecimento de padrões está intimamente ligado à autodisciplina. Ao observar como nossos comportamentos se repetem, podemos criar estratégias para mudar aqueles que não nos beneficiam. Se notamos que sempre procrastinamos em situações de alta pressão, podemos nos preparar com antecedência para gerenciar o estresse de maneira mais eficaz. Os estoicos acreditavam que a autodisciplina não era apenas uma questão de força de vontade, mas de uma compreensão profunda dos nossos próprios processos mentais. Quanto mais entendemos os padrões que governam nossas ações, mais fácil se torna reprogramá-los em favor da nossa virtude e bem-estar. O ambiente ao nosso redor também desempenha um papel crucial nesse processo. Estamos constantemente expostos a estímulos que reforçam certos padrões, sejam eles positivos ou negativos. Se nos cercamos de influências que incentivam a preguiça, a reclamação ou a distração, nosso cérebro reforçará esses comportamentos. Por outro lado, se escolhemos nos rodear de pessoas que nos inspiram, de ideias que nos desafiam e de hábitos que nos fortalecem, nossa mente adotará esses padrões como a nova norma. Epicteto dizia que devemos escolher nossas companhias com sabedoria, pois absorvemos inconscientemente seus hábitos e formas de pensar. Em última análise, o reconhecimento de padrões é uma ferramenta poderosa que podemos usar a nosso favor, se aprendermos a controlá-la. A chave está em desenvolver a consciência plena, analisar nossos pensamentos e emoções sem julgá-los e ter a coragem de mudar aqueles padrões que nos afastam da vida que desejamos. A prática constante da autoobservação nos permite evoluir, nos tornarmos versões mais sábias e resilientes de nós mesmos e viver de acordo com os princípios estoicos de razão, virtude e autodisciplina. Número 3. Criar um sistema de resposta condicionada. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa resposta a eles. Criar um sistema de resposta condicionada nos permite tomar o controle de nossas emoções e reações, ancorando-as a estímulos específicos para utilizá-las em momentos-chave. A mente humana é incrivelmente poderosa e adaptável, capaz de associar sensações, lembranças e ações de forma inconsciente. Aproveitar essa capacidade de maneira intencional nos ajuda a agir com mais serenidade e virtude em qualquer situação. Quando enfrentamos desafios, a reação automática costuma ser o medo, a frustração ou a raiva. No entanto, por meio da prática deliberada, podemos treinar nossa mente para responder com calma, clareza e confiança. Para alcançar isso, o primeiro passo é escolher um estímulo específico que seja fácil de lembrar e replicar. Pode ser um gesto físico simples, como unir o polegar e o indicador, tocar o pulso ou pressionar suavemente um ponto na palma da mão. O essencial é que esse gesto se torne um sinal inequívoco para a mente, um tipo de interruptor interno que nos conecta com o estado emocional desejado. Uma vez selecionado o estímulo, o próximo passo é identificar a emoção que queremos ancorar. A felicidade, a confiança, a calma ou a determinação são exemplos de estados emocionais que podemos fortalecer por meio desse processo. É fundamental escolher emoções que nos sejam úteis em momentos de dificuldade e nos ajudem a manter o controle estoico sobre nós mesmos. Depois de definir a emoção, devemos trazer à mente lembranças específicas que a evoquem com intensidade. Essas lembranças devem ser claras e vívidas, repletas de detalhes sensoriais que as tornem poderosas. Pode ser um momento de sucesso pessoal, uma experiência de profunda alegria ou uma situação em que nos sentimos totalmente no controle. Visualizar esses momentos em detalhes nos permite reviver a emoção associada e fortalecer a conexão com o estímulo escolhido.
É essencial sentir a emoção intensamente no corpo, deixando que ela nos preencha completamente. O próximo passo é aplicar o estímulo físico no momento de máxima intensidade emocional. Se escolhemos unir o polegar e o indicador, devemos fazer isso exatamente quando a emoção estiver mais forte. Esse processo deve ser repetido várias vezes para reforçar a associação entre o gesto e a emoção. A repetição é essencial para consolidar a âncora em nossa mente subconsciente, tornando o simples ato de realizar o estímulo capaz de ativar automaticamente a emoção desejada. Com a prática constante, o sistema de resposta condicionada se torna uma ferramenta poderosa que podemos usar à vontade. Quando enfrentamos situações de estresse ou incerteza, podemos ativar o estímulo e acessar imediatamente a emoção ancorada. É uma forma prática de aplicar os princípios estoicos no dia a dia, utilizando a autodisciplina para gerenciar nossas reações sem nos deixarmos levar por impulsos negativos. Marco Aurélio falava da importância de ter sempre à mão ferramentas mentais para enfrentar a adversidade com equanimidade e virtude. Esse sistema nos permite fazer exatamente isso, recorrer a um estado emocional positivo quando mais precisamos. Não se trata de reprimir emoções negativas, mas de redirecionar a mente para um estado mais útil e construtivo. Se a raiva ou a ansiedade ameaçam tomar conta de nós, em vez de reagirmos impulsivamente, podemos aplicar nosso estímulo e acessar a calma ou a confiança que ancoramos anteriormente. Assim, deixamos de ser escravos de nossas emoções e nos tornamos seus mestres, utilizando a razão para guiá-las na direção correta. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Esse sistema nos ajuda a mudar essa interpretação instantaneamente, fornecendo um recurso interno que nos mantém firmes diante das dificuldades. A chave para o sucesso nesse processo é a consistência. Quanto mais praticarmos, mais eficaz será a resposta condicionada. Assim como um músculo, a mente se fortalece com o uso repetido e consciente dessas técnicas. Com o tempo, responder com calma, felicidade ou determinação se tornará nossa segunda natureza, permitindo-nos enfrentar qualquer situação com a fortaleza emocional que define um verdadeiro estoico. Número 4. A respiração como ferramenta de regulação emocional. A respiração é uma ferramenta poderosa que os estoicos compreendiam intuitivamente como um meio para manter o autocontrole e a serenidade em meio ao caos. Através da respiração profunda e consciente, podemos influenciar diretamente nosso sistema nervoso, reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial, devolvendo ao corpo um estado de equilíbrio. Em momentos de tensão, a tendência natural do corpo é reagir com uma respiração superficial e acelerada, o que desencadeia uma cascata de respostas fisiológicas que alimentam o estresse. No entanto, ao assumir o controle consciente da respiração, podemos reverter esse processo e trazer de volta a calma, permitindo-nos agir com racionalidade em vez de impulsividade. O ato de respirar conscientemente não é apenas um mecanismo físico, mas também uma prática mental que nos permite retornar ao presente. Quando nos sentimos presos pela ansiedade ou raiva, a mente tende a se dispersar em múltiplas direções, projetando medos futuros ou ruminando sobre o passado. A respiração nos ancora no agora, ajudando-nos a observar a situação com maior clareza e a tomar decisões com sabedoria. Marco Aurélio dizia que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de controlar nossos pensamentos e emoções, e a respiração é a ponte direta para alcançar esse domínio. Com cada inalação profunda e exalação lenta, enviamos ao cérebro um sinal de que não há perigo imediato, permitindo interromper a reação instintiva e optar por uma resposta mais reflexiva.
O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como os interpretamos e respondemos a eles. A respiração consciente torna-se, então, uma ferramenta prática para aplicar essa filosofia na vida cotidiana. Diante de um desafio inesperado, em vez de reagir com pressa ou temor, podemos reservar um momento para respirar profundamente, recuperar o controle interno e prosseguir com equanimidade. Essa prática não apenas nos ajuda a enfrentar momentos difíceis, mas também fortalece nossa capacidade de resiliência a longo prazo, construindo uma mentalidade inabalável diante das circunstâncias. O treinamento na respiração profunda é semelhante ao treinamento da mente. Requer prática constante até que se torne um recurso automático em situações de alta pressão. Quando a praticamos diariamente, mesmo em momentos de tranquilidade, fortalecemos nossa resposta emocional ao estresse. Uma respiração pausada e controlada não só acalma a mente, mas também nos lembra de que temos o poder de influenciar nosso próprio estado emocional. Epicteto dizia que a chave da liberdade está no domínio de si mesmo. E a respiração é uma ferramenta acessível para desenvolver esse domínio. No cotidiano, podemos usar a respiração como estratégia para manter o equilíbrio emocional em situações que normalmente nos desestabilizariam. Antes de uma conversa difícil, no meio de uma discussão ou quando sentimos que as preocupações nos sobrecarregam, algumas respirações profundas podem fazer uma grande diferença. O simples ato de inalar lentamente pelo nariz, segurar o ar por alguns segundos e exalar prolongadamente pela boca, nos permite interromper a resposta automática ao estresse e ganhar perspectiva. Esse hábito se torna uma forma de autodisciplina, treinando-nos para enfrentar a vida com mais serenidade e controle. Além de ser uma ferramenta para lidar com o estresse, a respiração consciente também é um treinamento contínuo de inteligência emocional. Ajuda-nos a desenvolver uma relação mais consciente com nossas emoções, permitindo-nos identificá-las sem nos deixarmos ser arrastados por elas. Ao focarmos nossa atenção na respiração, aprendemos a observar a emoção sem reagir impulsivamente, o que nos dá o tempo necessário para responder com sabedoria. A prática constante desse método fortalece nossa resiliência emocional e nos permite manter uma atitude serena, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Em última instância, a respiração é um lembrete constante de nossa conexão com o presente e com nosso próprio poder interno. Ela nos devolve a simplicidade do agora, afastando-nos do ruído mental que gera ansiedade e preocupação. Adotar a respiração consciente como parte de nossa rotina diária é uma maneira tangível de aplicar os princípios estoicos na prática, cultivando um caráter firme, sereno e preparado para qualquer eventualidade. Número 5. A importância de observar nossas emoções sem julgá-las. As emoções são uma parte natural da experiência humana, mas o problema surge quando reagimos a elas de maneira automática e sem reflexão. Observar nossas emoções sem julgá-las é uma habilidade fundamental que nos permite compreendê-las melhor e gerenciá-las de forma eficaz. Em vez de lutar contra o que sentimos ou ignorá-lo, o estoicismo nos convida a adotar uma postura de curiosidade, tratando nossas emoções como dados que nos fornecem informações valiosas sobre nós mesmos. A chave está em reconhecer que as emoções não são nem boas nem más em si mesmas. Elas são simplesmente sinais da nossa interpretação do mundo. Quando adotamos essa mentalidade, deixamos de enxergar nossas reações emocionais como algo que devemos reprimir e começamos a usá-las como uma ferramenta para o autoconhecimento. O primeiro passo para gerenciar as emoções de forma estoica é identificá-las com precisão. Não basta dizer "estou irritado" ou "sinto-me ansioso".
É necessário aprofundar e perguntar a nós mesmos o que exatamente estamos sentindo e por quê. Muitas vezes, nossas emoções são uma reação automática a pensamentos ou crenças arraigadas que nunca questionamos. Se dedicarmos tempo para examinar cada emoção com atenção, podemos começar a compreender sua origem e seu propósito. Marco Aurélio nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Observar nossas emoções com desapego nos permite descobrir quais pensamentos estão por trás delas e avaliar se realmente fazem sentido ou se são apenas respostas condicionadas por experiências passadas. Um dos maiores obstáculos para esse processo é que a maioria das pessoas está tão ocupada com suas rotinas diárias que não se dá tempo para refletir sobre o que sente. Passamos de uma tarefa para outra, de uma conversa para outra, sem parar para observar como os eventos do dia a dia nos afetam. No entanto, o estoicismo nos ensina a importância da introspecção, de reservar momentos para pausar e analisar o que acontece dentro de nós. A prática da autoobservação nos ajuda a desenvolver maior clareza mental e nos permite responder às situações com mais sabedoria, em vez de reagir impulsivamente. Um método poderoso para aprofundar esse processo é a escrita. Manter um diário emocional ou um diário de estresse nos permite identificar padrões por trás de nossas reações e descobrir os gatilhos que nos levam a certos estados emocionais. Ao escrever regularmente sobre o que sentimos, podemos reconhecer situações recorrentes que nos afetam negativamente e começar a encontrar soluções mais racionais para enfrentá-las. Sêneca recomendava a prática diária da reflexão escrita como uma ferramenta para avaliar nosso comportamento e fazer os ajustes necessários para viver de acordo com a razão. Esse exercício não apenas nos ajuda a compreender melhor nossas emoções, mas também nos dá a oportunidade de ver nosso progresso ao longo do tempo. Ao observar nossas emoções sem julgá-las, também desenvolvemos uma atitude de maior compaixão para conosco. Em vez de nos criticarmos por sentir raiva, tristeza ou medo, podemos aceitar que essas emoções são naturais e fazem parte do nosso crescimento. A verdadeira fortaleza não está em reprimir o que sentimos, mas em aprender a gerenciar nossas emoções de maneira que nos permita agir com virtude e sabedoria. Epicteto nos ensina que nossa liberdade reside na capacidade de escolher nossa resposta diante de qualquer situação, e essa liberdade só é alcançada quando compreendemos nossas emoções sem nos tornarmos escravos delas. A prática de observar as emoções sem julgamento nos leva a um estado de maior autoconsciência e nos permite desenvolver uma mente mais equilibrada. Com o tempo, percebemos que não precisamos reagir a cada emoção que surge, mas que podemos dar um passo atrás, analisá-la e decidir conscientemente qual é a melhor forma de agir. Esse processo não apenas melhora nossa relação conosco mesmos, mas também com os outros, pois nos tornamos mais compreensivos e menos reativos diante das situações cotidianas. A verdadeira paz está na capacidade de manter a calma e a clareza, mesmo em meio às tempestades emocionais. Número 6. O valor da pausa, antes da reação. Quando surge uma emoção intensa, a tendência natural é reagir imediatamente, sem pensar nas consequências. No entanto, a verdadeira fortaleza está na capacidade de fazer uma pausa antes de agir. Essa pausa é um momento de clareza, um respiro no qual podemos tomar o controle e decidir conscientemente como responder. Os estoicos compreendiam que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que reside nossa liberdade. Não somos escravos de nossas emoções. Temos a capacidade de observá-las e escolher o curso de ação mais alinhado com nossos valores e princípios.
Quando deixamos de reagir impulsivamente, quebramos o ciclo de respostas automáticas que muitas vezes nos levam a arrependimentos. O impulso imediato nos faz agir sob a influência da emoção do momento, o que pode nublar nosso julgamento e gerar conflitos desnecessários. A raiva, o medo ou a frustração podem nos levar a dizer coisas que não queremos, a tomar decisões precipitadas e a reagir de maneira que depois gostaríamos de ter evitado. A pausa nos dá a oportunidade de ver a emoção sob outra perspectiva, entender o que a está causando e avaliar se nossa reação é realmente necessária ou se é apenas um reflexo de antigos padrões mentais. Marco Aurélio enfatizava a importância de questionar nossas primeiras impressões, lembrando-nos de que muitas vezes o problema não está na situação, mas na maneira como a percebemos. Quando cultivamos a habilidade de parar antes de reagir, começamos a ver as emoções como visitantes temporários, não como forças que nos controlam. Observar a emoção, sem se deixar arrastar por ela, nos permite compreender sua natureza e origem. Perguntar a nós mesmos o que estamos sentindo e por que estamos sentindo nos ajuda a processar a experiência de forma mais racional e menos impulsiva. Sêneca nos aconselhava que o verdadeiro poder está na autodisciplina, na capacidade de permanecer firme diante das provocações sem perder a serenidade. A pausa nos dá o tempo necessário para lembrar nossos valores e agir com razão, em vez de agir por impulso. O psicólogo Viktor Frankl destacou que nesse espaço entre o estímulo e a resposta se encontra nossa liberdade, e é justamente nesse espaço que podemos exercer controle sobre nossas ações. Não podemos evitar que as emoções surjam, mas podemos decidir o que fazer com elas. Se alguém nos ofende, a reação automática pode ser devolver a ofensa. Mas a pausa nos permite escolher uma resposta mais digna e alinhada com nossa virtude. A pausa nos liberta do ciclo de reação e contra-reação, dando-nos a oportunidade de sermos donos de nós mesmos e não marionetes de nossas emoções. Praticar a pausa não significa ignorar ou reprimir emoções, mas dar-lhes o tempo adequado para serem compreendidas antes de agir. Não se trata de evitar a ação, mas de garantir que nossa ação venha de um lugar de clareza e não de confusão. Respirar profundamente, contar até 10 ou simplesmente nos dar alguns segundos antes de responder pode fazer a diferença entre uma reação impulsiva e uma resposta sábia. Os estoicos nos ensinam que a virtude se constrói nos pequenos momentos de autocontrole, e cada vez que conseguimos pausar antes de reagir, estamos fortalecendo nossa capacidade de viver de acordo com nossos princípios. Com o tempo, a prática constante da pausa nos torna pessoas mais serenas e equilibradas. Já não somos arrastados por cada emoção que surge, mas aprendemos a lidar com elas com sabedoria e temperança. A pausa nos permite ver as situações de uma perspectiva mais ampla, reconhecer que a maioria dos problemas não são tão urgentes quanto parecem no momento e que sempre temos a opção de responder com paciência e compreensão. A vida nos apresentará inúmeros desafios emocionais, mas a capacidade de pausar antes de reagir é a chave para enfrentá-los com dignidade e fortaleza. Número 7. Rompendo o pensamento excessivo. O pensamento excessivo é como um inimigo silencioso que se infiltra em cada aspecto da nossa vida. Ele nos rouba a paz, nos paralisa na tomada de decisões e nos mergulha em uma espiral constante de ansiedade. A mente se torna um turbilhão de cenários hipotéticos, preocupações e análises intermináveis, que, longe de trazer clareza, apenas geram confusão e exaustão emocional. Os estoicos compreendiam bem esse problema e nos ensinam que a mente deve ser nossa aliada, não nossa inimiga. Quando permitimos que os pensamentos se acumulem sem controle,
Perdemos a capacidade de agir com sabedoria e nos deixamos levar por medos imaginários que nunca se concretizam. A chave para romper esse ciclo é aprender a estabelecer limites, reduzir a exposição a estímulos negativos e focar nossa atenção no presente. O pensamento excessivo interfere em nossa vida social, em nossos relacionamentos e em nosso bem-estar geral. Ele nos impede de aproveitar o momento porque ficamos presos na rede de possibilidades que nossa mente cria sem descanso. Começamos a questionar nossas decisões passadas, a nos preocupar com coisas que ainda não aconteceram e a viver em um estado constante de tensão. Essa carga mental não afeta apenas nossa mente, mas também nosso corpo. Fadiga, insônia e estresse são sinais claros de que estamos presos em uma espiral de superanálise. Marco Aurélio nos lembrava que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle, e nossos pensamentos são um desses aspectos. Se permitimos que eles se descontrolem sem direção, nos afastamos da tranquilidade que buscamos. Em um mundo acelerado e barulhento, é fácil cair no hábito de pensar em excesso. Somos expostos a uma quantidade esmagadora de informações, das redes sociais às notícias incessantes, que sobrecarregam nossa mente com estímulos desnecessários. O problema é que essa sobrecarga mental nos esgota e nos impede de agir com clareza. Os estoicos nos ensinam que devemos filtrar o que consumimos, escolher conscientemente onde colocamos nossa atenção e nos cercar de ambientes que promovam serenidade, em vez de distração. Epicteto dizia que devemos ser guardiões da nossa mente, protegendo o que deixamos entrar nela. Isso significa estabelecer limites emocionais e evitar a superexposição a pessoas tóxicas, ambientes caóticos e pensamentos negativos repetitivos. Reduzir a exposição a estímulos negativos é uma das estratégias mais eficazes para combater o pensamento excessivo. Se nos cercamos de pessoas que constantemente reclamam, que veem o mundo com pessimismo ou que nos enchem de preocupações desnecessárias, nossa mente absorverá essa energia. Por isso, é crucial selecionar conscientemente as pessoas com quem passamos nosso tempo e as fontes de informação que consumimos. O silêncio e a introspecção são ferramentas poderosas para liberar a mente da sobrecarga. Passar tempo longe das telas, reduzir o consumo de notícias e dedicar momentos ao pensamento profundo, em vez de preocupações superficiais, nos permite encontrar clareza e equilíbrio. Focar no presente é outro pilar fundamental para romper o ciclo do pensamento excessivo. A mente tende a vagar entre o passado e o futuro, mas a única realidade sobre a qual temos controle é o agora. Praticar a atenção plena, respirar conscientemente e se concentrar no momento atual nos ajuda a reduzir a carga mental desnecessária. Os estoicos praticavam a arte de viver o momento, lembrando que a vida é feita de instantes e que desperdiçar esses instantes com pensamentos sem ação é um erro. Sêneca nos alertava que o maior obstáculo para viver é a espera pelo amanhã, quando o único tempo que realmente possuímos é o presente. Libertar-se do pensamento excessivo exige prática e disciplina, mas é completamente possível. Trata-se de treinar a mente para identificar quando está caindo em padrões de superanálise e redirecioná-la para o que realmente importa. A vida é curta demais para ser desperdiçada com preocupações desnecessárias. Quando aprendemos a focar no que podemos controlar, a estabelecer limites saudáveis e a reduzir a exposição a estímulos negativos, encontramos uma paz interior que nos permite agir com sabedoria e viver de acordo com os princípios estoicos. Número 8. A transformação do pensamento negativo para o positivo. A mente humana tem um poder imenso sobre nossa realidade física e emocional.
Quando nos concentramos em pensamentos negativos, nossa energia se esgota, nossa confiança diminui e nosso corpo responde com fraqueza. A conexão entre o que pensamos e como nos sentimos é inegável. E os estoicos compreendiam que o domínio da mente é essencial para viver uma vida de virtude e fortaleza. Se permitimos que os pensamentos negativos governem nossa mente, nos tornamos vulneráveis às adversidades e nos enfraquecemos tanto mental quanto fisicamente. Cada pensamento que cultivamos influencia nossa percepção do mundo e transformar o negativo em positivo nos permite recuperar o controle sobre nossa vida e fortalecer nosso caráter. Quando enfrentamos um desafio ou uma situação difícil, nossa primeira reação costuma ser influenciada pela negatividade. Pensamos no que pode dar errado, em nossas limitações e no medo do fracasso. Esses pensamentos criam uma barreira invisível que nos impede de avançar com confiança. No entanto, ao observá-los sem nos identificarmos com eles, podemos perceber que não passam de interpretações errôneas da realidade. Marco Aurélio nos lembrava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Se conseguimos mudar nossa perspectiva e substituir crenças limitantes por pensamentos construtivos, nossa atitude muda completamente. E com ela, nossa capacidade de agir com determinação. O efeito dos pensamentos em nosso corpo é imediato. Quando nos deixamos levar por ideias negativas, o corpo responde com tensão, fadiga e fraqueza. Por outro lado, quando adotamos pensamentos positivos, experimentamos uma sensação de força renovada e maior clareza mental. Imagine-se enfrentando um desafio físico enquanto pensa: "Não consigo fazer isso", ou "Isso é muito difícil". Você notará como sua energia se dissipa rapidamente e a tarefa se torna mais árdua. Mas se em vez disso você disser a si mesmo: "Sou capaz" ou "Posso superar isso", seu corpo responderá com mais vigor e determinação. Epicteto dizia que não podemos controlar os eventos externos, mas sim como reagimos a eles, e isso inclui a maneira como falamos conosco mesmos. A mudança de pensamento não ocorre da noite para o dia. É um processo que requer prática e repetição. A chave está em treinar a mente para reconhecer os padrões negativos e substituí-los conscientemente por afirmações positivas. Assim como um músculo, a mente se fortalece com o uso constante de pensamentos edificantes. Quando nos surpreendemos presos na negatividade, devemos fazer uma pausa, respirar e questionar a validade desses pensamentos. Eles são realmente verdadeiros? Estão nos ajudando ou nos limitando? Perguntas como essas nos permitem tomar distância da narrativa interna negativa e substituí-la por uma visão mais construtiva. O ambiente em que nos encontramos também influencia na qualidade de nossos pensamentos. Se nos cercamos de pessoas que constantemente se queixam, criticam ou veem a vida de forma pessimista, nossa mente absorverá esse mesmo padrão de pensamento. Por isso, é fundamental escolher conscientemente a companhia das pessoas ao nosso redor e o tipo de informação que consumimos. Os estoicos aconselhavam cercar-se de pessoas virtuosas, daqueles que nos inspiram a ser melhores e que nos impulsionam a agir com sabedoria e resiliência. Cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade para aplicar essa transformação. Quando algo não sai como esperávamos, em vez de ver o problema como uma derrota, podemos nos concentrar no que podemos aprender com a situação e como isso nos tornará mais fortes no futuro. A adversidade se torna o campo de treinamento perfeito para nossa mente. Uma oportunidade para demonstrar que podemos converter cada pensamento negativo em uma fonte de crescimento. A vida nem sempre será fácil, mas nossa atitude diante dela determinará se nos sentimos fracos ou invencíveis. Transformar o pensamento negativo em positivo
não significa negar a realidade ou viver em uma ilusão, mas sim adotar uma mentalidade que nos permita agir com fortaleza e clareza. A mente é nossa ferramenta mais poderosa, e quando aprendemos a usá-la corretamente, não há obstáculo que não possamos superar. Número 9. Estratégias para recuperar o controle mental e emocional. Recuperar o controle mental e emocional é fundamental para viver com serenidade e agir com sabedoria em qualquer situação. A mente tende a divagar entre o passado e o futuro, gerando preocupações desnecessárias e nos afastando do bem-estar. Praticar o mindfulness nos permite permanecer no presente, observando nossos pensamentos e emoções sem julgá-los nem reagir imediatamente. É um exercício de atenção plena que nos ajuda a desenvolver maior clareza mental, permitindo-nos ver as situações como realmente são, e não como nossa mente as distorce. Marco Aurélio nos lembrava que a vida é composta de instantes, e viver plenamente cada momento é o caminho para encontrar a paz interior. Ao focarmos no aqui e agora, aprendemos a responder em vez de reagir, tomando decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores. O mindfulness também nos dá a oportunidade de criar uma distância entre nós e nossas emoções. Muitas vezes, nos identificamos tanto com o que sentimos que acreditamos que nossas emoções nos definem. No entanto, ao observá-las sem apego, percebemos que elas são passageiras e que temos o poder de decidir como lidar com elas. Não se trata de reprimi-las, mas de entender sua origem e seu impacto em nossa vida. Essa prática nos ajuda a evitar que emoções negativas assumam o controle, permitindo-nos agir com razão e equanimidade, mesmo em situações desafiadoras. Epicteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles, e o mindfulness nos ensina exatamente a sermos conscientes dessa interpretação. Mapeamento emocional, conhecendo suas reações. O mapeamento emocional é outra estratégia essencial para recuperar o controle mental e emocional. Trata-se de analisar nossas reações diante de diferentes situações e emoções. Ao registrar como respondemos a certos estímulos, podemos identificar gatilhos emocionais e encontrar formas mais eficazes de lidar com eles. Esse processo nos permite nos conhecer mais profundamente, dando-nos a oportunidade de fazer ajustes conscientes em nosso comportamento. Por exemplo, se notamos que certas pessoas ou ambientes nos geram estresse ou ansiedade, podemos tomar decisões para estabelecer limites saudáveis e proteger nossa paz mental. Os estoicos nos ensinam que o autoconhecimento é a base do autodomínio, e o mapeamento emocional é uma ferramenta poderosa para alcançar esse domínio. Além disso, o mapeamento emocional nos ajuda a prever nossas reações impulsivas, dando-nos o tempo necessário para agir com prudência. Quando entendemos nossas emoções e seus gatilhos, podemos nos preparar melhor para enfrentar desafios. A chave está na autoobservação constante e na reflexão. Ferramentas que nos permitem ajustar nosso enfoque diário e construir uma mentalidade mais resiliente. Os estoicos praticavam a autoanálise diária como um meio de avaliar seu progresso e corrigir o curso, garantindo que suas ações estivessem alinhadas com seus princípios de virtude e autodisciplina. O reenquadramento, mudar a perspectiva. O reenquadramento é outra técnica fundamental para mudar a forma como interpretamos nossas experiências e emoções. Trata-se de modificar nossa perspectiva e encontrar um ângulo mais construtivo diante de qualquer situação. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos enxergar como vítimas das circunstâncias ou como indivíduos capazes de aprender e crescer a partir da experiência. Marco Aurélio nos ensinou que devemos transformar cada obstáculo em uma oportunidade de fortalecer nossa mente e caráter.
Ao reenquadrar uma situação negativa como um desafio a ser superado, nos libertamos da carga emocional que nos limita e encontramos motivação para seguir em frente com determinação. O reenquadramento nos ajuda a ver os problemas de uma forma mais racional e menos emocional. Em vez de nos deixarmos levar pela frustração ou desânimo, podemos adotar uma mentalidade mais objetiva e focada em soluções. Cada situação difícil é uma oportunidade para praticar paciência, perseverança e autodisciplina. A forma como interpretamos nossas experiências define nosso estado mental e emocional, e o reenquadramento nos permite tomar controle dessa narrativa, vivendo com mais serenidade e fortaleza. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade está na capacidade de escolher nossa atitude diante de qualquer circunstância, e o reenquadramento é uma ferramenta poderosa para exercer esse controle. Número 10. O trauma e as emoções persistentes. O trauma deixa uma marca profunda na mente e no corpo, criando uma conexão tão forte que as emoções associadas a essa experiência parecem impossíveis de esquecer. As memórias emocionais são armazenadas de forma intensa, porque o cérebro prioriza a sobrevivência, registrando experiências traumáticas como alertas para evitar futuros perigos. No entanto, o problema surge quando a mente continua revivendo esses momentos repetidamente, reforçando o sofrimento e condicionando nossa maneira de viver. Ficamos presos ao passado, reagindo à vida como se o trauma ainda estivesse presente, como se nunca tivéssemos saído daquele momento. A mente e o corpo entram em um estado constante de alerta, repetindo os mesmos padrões emocionais e químicos que nos fazem sentir aprisionados. Cada vez que revivemos um trauma, o cérebro reproduz as mesmas respostas emocionais e fisiológicas da experiência original. A mente não distingue entre o que está acontecendo no presente e o que é apenas uma lembrança. A repetição desses pensamentos ativa os mesmos circuitos neurais, liberando hormônios do estresse que afetam nosso bem-estar físico e mental. A ansiedade, a raiva ou a tristeza se tornam estados emocionais persistentes, influenciando nossa percepção do mundo e nossa capacidade de tomar decisões racionais. Marco Aurélio nos ensina que o que nos perturba não é o evento em si, mas nossa interpretação dele. Se continuarmos permitindo que esses pensamentos dominem nossa mente, nos tornamos prisioneiros do nosso próprio sofrimento, incapazes de avançar rumo à serenidade. O problema é que muitas pessoas se tornam viciadas nessas emoções intensas. Mesmo sendo negativas, elas proporcionam uma sensação de estar vivo. O corpo se acostuma aos produtos químicos liberados durante esses episódios e, com o tempo, a mente passa a buscar esses estados para sentir que tem controle ou para validar sua existência. Nos identificamos com o sofrimento, com a história do trauma, e, sem perceber, passamos a nos definir por ele. O estoicismo nos lembra que não somos nossas emoções nem nossas experiências passadas. Somos nossa capacidade de escolher como responder a elas. A verdadeira liberdade está em compreender que temos o poder de nos desapegar dessas lembranças e deixar de alimentar as emoções que nos mantêm presos, rompendo o ciclo do trauma. Para quebrar esse ciclo, é essencial treinar a mente para observar esses pensamentos sem se identificar com eles. Epicteto dizia que não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos a isso. Em vez de resistir ao trauma ou lutar contra ele, devemos aceitá-lo como parte da nossa história, sem permitir que defina nosso presente. A prática da atenção plena nos ajuda a reconhecer os padrões emocionais sem sermos arrastados por eles. Ao observar nossas emoções objetivamente, podemos começar a questionar sua influência e tomar decisões mais conscientes. Cada vez que escolhemos não reagir automaticamente a um pensamento traumático, enfraquecemos seu poder sobre nós.
Além disso, estabelecer limites emocionais é crucial para evitar que o passado continue afetando nosso presente. A autodisciplina estoica nos ensina a direcionar nossa energia para o que podemos controlar, em vez de desperdiçá-la revivendo o que já não podemos mudar. O passado já aconteceu e não tem poder sobre nós, a menos que o permitamos. Sêneca nos lembra que o tempo é nosso recurso mais valioso e devemos usá-lo para construir um presente forte e resiliente. Transformando o trauma em força, focar em nossas ações diárias e viver no presente nos ajuda a descobrir quem somos além do trauma. O caminho para a libertação do trauma exige paciência e prática constante. Substituir pensamentos negativos por perspectivas mais construtivas e adotar uma mentalidade de crescimento nos permite transformar o sofrimento em uma fonte de força. Os estoicos viam cada desafio como uma oportunidade para o desenvolvimento do caráter, e o mesmo vale para nossas experiências passadas. Se usarmos o trauma como uma lição e não como um fardo, podemos encontrar a paz interior que tanto buscamos. A verdadeira superação não significa esquecer o que aconteceu, mas aprender a conviver com isso sem permitir que defina nossa identidade ou nosso destino. Número 11. O poder da programação mental positiva. A mente é uma ferramenta poderosa, capaz de moldar nossa realidade de acordo com a programação que fornecemos a ela. Tudo o que pensamos repetidamente se transforma em uma afirmação que o subconsciente aceita como verdade. Se constantemente nos dizemos que algo é difícil ou inatingível, nossa mente assumirá essa limitação como real e agirá em conformidade. Por outro lado, se falamos à nossa mente no tempo presente, como se já tivéssemos alcançado o que desejamos, começamos a reconfigurar nossa percepção, e nossa realidade se alinha com essa nova crença. A chave está na repetição constante de afirmações positivas que reforcem a imagem da pessoa que queremos ser. Marco Aurélio dizia que nossas vidas são o que nossos pensamentos fazem delas, e se nutrimos nossa mente com mensagens de sucesso e bem-estar, inevitavelmente nossa vida refletirá essa programação. Falar no tempo presente é fundamental para que a mente aceite uma nova realidade. Quando dizemos "sou forte" em vez de "quero ser forte", enviamos uma mensagem clara e direta ao nosso subconsciente, eliminando qualquer dúvida ou incerteza. A mente funciona de forma literal. Se usamos frases condicionais como "gostaria" ou "quero", o que realmente estamos afirmando é a ausência daquilo que desejamos. Por isso, é essencial adotar uma narrativa interna que já reflita a realidade que queremos manifestar. Se repetimos afirmações como "sou disciplinado", "tenho sucesso" ou "sou resiliente", pouco a pouco, nossa mente começará a agir de acordo com essas ideias, influenciando nossas decisões, emoções e comportamentos. Os estoicos entendiam que a mente deve ser treinada com disciplina, e a programação mental positiva é uma forma eficaz de fazer isso. O linguagem que usamos conosco mesmos é determinante para a criação da nossa realidade. Se constantemente nos dizemos que não somos bons o suficiente, que o sucesso é inalcançável ou que a felicidade está distante, nossa mente simplesmente confirmará essas crenças e ajustará nossas ações para nos manter nesse estado. Por outro lado, se escolhemos frases afirmativas e fortalecedoras, estamos direcionando nossa mente para um caminho de crescimento e superação. Epicteto ensinava que a única coisa que podemos controlar é nossa percepção, e ao controlar nosso diálogo interno, tomamos as rédeas da nossa vida. Cada palavra que usamos é como uma ordem que nossa mente subconsciente recebe e executa. Por isso devemos garantir que essas ordens estejam alinhadas com nossos objetivos mais elevados. A programação mental positiva na prática.
A repetição constante de afirmações positivas não só muda nossa percepção, mas também modifica a maneira como enfrentamos desafios. Quando treinamos nossa mente para focar na abundância e na força, começamos a ver oportunidades onde antes só víamos obstáculos. A programação mental positiva nos permite desenvolver uma mentalidade de crescimento, onde cada desafio se torna uma oportunidade para nos fortalecer e aprender. Ao adotar o hábito de falar conosco mesmos de forma positiva, construímos uma resiliência que nos permite enfrentar a vida com mais determinação e confiança. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro, e a qualidade da nossa interpretação depende de como decidimos pensar e agir em cada cena. É importante lembrar que a programação mental positiva não se trata apenas de repetir frases vazias, mas de realmente acreditar no processo. No início, pode parecer artificial dizer "sou bem-sucedido", quando as circunstâncias atuais não refletem isso, mas com a prática, essas afirmações se tornam parte natural da nossa identidade. A chave está na ação e na disposição para agir de acordo com nossas afirmações. Não basta dizer "sou disciplinado". Devemos demonstrar isso através de nossas ações diárias, fortalecendo a conexão entre nossos pensamentos e nossa realidade. A mente subconsciente responde tanto à repetição quanto à evidência. Então, cada pequeno passo rumo aos nossos objetivos reforça a crença de que já somos aquilo que queremos ser. Transformar nossa mentalidade por meio da programação positiva é um processo que exige paciência, consistência e autodisciplina. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira mudança ocorre de dentro para fora, e ao adotar uma narrativa interna baseada em afirmações poderosas, estamos dando o primeiro passo para a transformação pessoal. Nossa mente é nossa aliada mais poderosa. Quando a treinamos corretamente e usamos a linguagem adequada, podemos manifestar uma vida cheia de propósito, clareza e bem-estar. Número 12. Aprender com os erros emocionais e reações impulsivas. Cada reação emocional impulsiva é uma oportunidade para nos compreendermos melhor e evoluirmos na maneira como respondemos à vida. Os estoicos ensinam que o autocontrole não é algo que se conquista da noite para o dia, mas sim um processo contínuo de observação, aprendizado e aprimoramento. Quando reagimos impulsivamente, geralmente agimos a partir da emoção, sem considerar as consequências. E é justamente aí que reside a lição mais valiosa: parar para refletir sobre o que aconteceu, analisar nossos padrões e buscar formas de agir com mais sabedoria no futuro. Marco Aurélio nos lembra que não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele para não repetir os mesmos erros. Observar nossas reações nos ajuda a identificar quais pensamentos ou situações nos fazem perder o controle e como podemos responder de maneira mais alinhada com nossos valores. A autocompaixão desempenha um papel fundamental nesse processo. Muitas vezes, após cometer um erro emocional, caímos na armadilha da culpa e do arrependimento, nos castigando por não termos sido mais racionais. No entanto, os estoicos ensinam que a verdadeira virtude não está em evitar todos os erros, mas sim em aprender com eles sem adicionar sofrimento desnecessário. Sêneca aconselhava que devemos tratar nossas falhas como um médico trata um paciente, com compreensão, paciência e um plano de melhoria. A culpa prolongada não nos leva a lugar nenhum. O que realmente nos faz crescer é a ação consciente e a busca por progresso. Aprender a aceitar nossas reações impulsivas como parte do processo humano nos dá a oportunidade de seguir em frente com uma mente mais clara e focada no crescimento. Cada erro emocional é uma chance de fortalecer nossa resiliência. As emoções, quando não compreendidas, podem parecer obstáculos, mas quando aprendemos a manejá-las, elas se tornam ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento. A prática constante da autoobservação
nos ensina que não somos nossas emoções, mas sim a maneira como escolhemos gerenciá-las. Epicteto nos lembra que não controlamos os eventos externos, mas sim nossa atitude diante deles, e essa atitude é construída em cada experiência, em cada reflexão e em cada tentativa de agir da melhor maneira possível. A resiliência emocional não se desenvolve evitando erros, mas aprendendo a lidar com eles com temperança e sabedoria. Tomar consciência de nossas emoções nos permite agir com mais clareza no futuro. Na próxima vez que enfrentarmos uma situação desafiadora, teremos uma melhor compreensão de nossas reações habituais e poderemos escolher uma resposta mais racional. A chave está em criar um espaço entre a emoção e a ação. Um momento de pausa que nos permita analisar a situação antes de reagir impulsivamente. Marco Aurélio dizia que a mente deve ser como uma rocha firme, inabalável diante da tempestade das emoções. Esse estado de estabilidade emocional não acontece por acaso, mas através da prática diária da reflexão e do aperfeiçoamento contínuo. As experiências emocionais difíceis são oportunidades para cultivar a autodisciplina. Quando falhamos em controlar nossas emoções da melhor forma, podemos enxergar esses momentos como lembretes de que ainda há trabalho a ser feito. Em vez de resistirmos ou negarmos o que aconteceu, podemos usar cada situação como uma lição valiosa. Com o tempo, nos tornamos mais conscientes de nossas tendências emocionais e aprendemos a regulá-las de forma mais eficaz, sem reprimi-las, mas também sem permitir que nos dominem. Os estoicos ensinam que a verdadeira liberdade vem do domínio interno, da capacidade de escolher nossas respostas, sem sermos escravos de nossas emoções. Aprender com os erros emocionais não significa se tornar insensível ou frio, mas sim desenvolver uma relação mais equilibrada com nossas emoções. Significa aceitar que somos humanos e que cada experiência é uma oportunidade para fortalecer nosso caráter. A chave está em cultivar paciência conosco mesmos, observar cada experiência com objetividade e nos comprometer a agir com mais sabedoria na próxima vez. A vida sempre nos apresentará desafios emocionais, mas com uma mentalidade estoica, podemos enfrentá-los com serenidade, crescimento e um compromisso constante com a melhoria. Número 13. O conceito de não acreditar em tudo o que você pensa. A mente é uma fábrica constante de pensamentos, alguns úteis e outros simplesmente ruído. Acreditamos que porque um pensamento surge em nossa mente, ele deve ser verdadeiro, mas isso não é mais do que uma ilusão. Os estoicos nos ensinam que a mente pode ser tanto nossa aliada quanto nossa inimiga, dependendo de como a gerenciamos. Quando nos identificamos com cada pensamento, caímos na armadilha de acreditar que nossas emoções, preocupações e medos são reflexos exatos da realidade. No entanto, muitos deles são apenas construções mentais que nos limitam, nos geram ansiedade e nos desviam do que realmente importa. Epicteto nos lembrava que não são os eventos que nos afetam, mas nossa interpretação deles, e essa interpretação muitas vezes está influenciada por pensamentos distorcidos. Bornlindia, um ex-monge budista, passou 18 anos em meditação profunda e chegou a uma conclusão reveladora. A chave para a paz mental não é silenciar os pensamentos, mas aprender a não acreditar em todos eles. Ao longo de sua prática, ele percebeu que sua mente gerava todo tipo de pensamentos, alguns absurdos, outros críticos e muitos cheios de medo e dúvida. Mas compreendeu que não tinha por que aceitar esses pensamentos como verdades absolutas. Essa ideia se alinha perfeitamente com o estoicismo, que nos ensina a observar nossos pensamentos com desapego e questioná-los antes de permitir que influenciem nossas ações e emoções. Quando aceitamos que nem todos os nossos pensamentos são verdadeiros,
nos libertamos de cargas mentais desnecessárias. Deixamos de reagir impulsivamente a cada preocupação e começamos a analisar com lógica se o que pensamos tem fundamento ou não. Nossa mente tem uma tendência natural de exagerar, distorcer a realidade e antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. Aprender a ver os pensamentos como nuvens passageiras no céu da nossa consciência nos permite tomar distância e recuperar o controle. Marco Aurélio praticava essa habilidade constantemente, lembrando a si mesmo que muitos de seus temores eram apenas projeções da sua mente e não realidades iminentes. Não se identificar com cada pensamento é um ato de autodisciplina e autocontrole. A mente é especialista em criar cenários negativos, trazer memórias dolorosas e antecipar fracassos. No entanto, podemos escolher se queremos dar poder a esses pensamentos ou simplesmente deixá-los passar. Quando percebemos que temos essa escolha, desenvolvemos uma fortaleza emocional que nos permite enfrentar a vida com mais calma e clareza. Sêneca nos ensinava que não devemos nos preocupar com coisas que ainda não aconteceram, pois isso significa sofrer desnecessariamente por algo que pode nunca ocorrer. A maioria dos pensamentos negativos se baseia em suposições, não em fatos concretos. Desenvolver a capacidade de questionar nossos próprios pensamentos nos dá uma vantagem significativa na vida. Em vez de nos deixarmos levar por pensamentos automáticos, podemos pausar, analisá-los e decidir se realmente merecem nossa atenção. Esse processo nos ajuda a evitar sobrecarga mental, estresse desnecessário e a perda de tempo com preocupações infundadas. Ao adotarmos uma postura mais objetiva, aprendemos a filtrar o que realmente importa e a concentrar nossa energia no que podemos controlar. Epicteto dizia que a liberdade verdadeira vem da capacidade de controlar nossas reações internas. E isso começa com não acreditar em tudo o que pensamos. A mente é poderosa, mas não infalível. Ela nos engana com pensamentos baseados em velhas experiências, medos arraigados e suposições errôneas. Praticar o desapego de nossos pensamentos nos permite ver a realidade com mais objetividade e agir de acordo com a razão, em vez da emoção. Os estoicos nos lembram constantemente que devemos viver no presente, focando em nossas ações e não nas intermináveis histórias que nossa mente fabrica. A verdadeira sabedoria consiste em observar os pensamentos sem se deixar levar por eles, escolhendo conscientemente quais merecem nossa atenção e quais devemos deixar ir. Número 14. A fadiga e a importância do sono. A fadiga é um fardo silencioso que afeta profundamente nossa mente e nossas emoções. Muitas vezes, acreditamos que podemos simplesmente ignorá-la e seguir em frente, mas o corpo e a mente acabam cobrando seu preço. A falta de sono adequado é uma das principais causas dessa fadiga, pois o sono é o processo natural pelo qual o corpo se recupera e a mente se reorganiza. No entanto, o sono é um processo gradual, e quando já estamos exaustos, não podemos esperar que apenas uma noite de descanso resolva o problema imediatamente. Por essa razão, é crucial programar o sono de maneira adequada, adotando hábitos que fortaleçam nossa energia e clareza mental a longo prazo. Marco Aurélio falava sobre a importância da disciplina em todas as áreas da vida, e o descanso é uma delas. Dormir bem não é um luxo, mas sim uma necessidade para viver com virtude e tomar decisões racionais. No mundo acelerado de hoje, a fadiga se tornou um estado normal para muitas pessoas. O excesso de estímulos, as preocupações constantes e as demandas diárias causam um desgaste físico e mental que o corpo nem sempre consegue recuperar durante a noite. Embora melhorar o sono seja uma estratégia de longo prazo para reduzir a fadiga, quando precisamos de energia imediata, é necessário recorrer a outras técnicas.
A respiração profunda, a exposição à luz natural e a atividade física leve podem ajudar a aumentar o estado de alerta em momentos críticos. Epiteto nos ensinava a não depender de fatores externos para nos sentirmos bem, e isso também se aplica à energia diária. Não podemos confiar apenas no sono para nos mantermos focados. Devemos estar conscientes de nossos hábitos diurnos e encontrar maneiras de nos revitalizar quando mais precisamos. Uma mente cansada é uma mente vulnerável. Quando não dormimos o suficiente, nossas emoções tendem a se amplificar e nossa capacidade de resposta racional se enfraquece. A fadiga nos torna mais propensos a reagir impulsivamente, cair em padrões de pensamento negativo e tomar decisões baseadas no estado emocional do momento. Sêneca alertava sobre os perigos de uma mente desordenada, apontando que uma mente fatigada é incapaz de pensar com clareza e ver as coisas como realmente são. Para evitar isso, devemos priorizar o descanso como um ato de autodisciplina, garantindo que nossas noites de sono sejam suficientes e reparadoras. A consistência é essencial, pois o corpo funciona em ciclos e precisa de um ritmo estável para alcançar seu máximo desempenho. É importante compreender que o sono não é uma solução imediata quando se experimenta fadiga extrema. Em momentos de exaustão, a melhor coisa que podemos fazer é focar em estratégias de curto prazo que nos ajudem a manter a energia até que o corpo possa se recuperar completamente. Técnicas como hidratação adequada, movimento regular e a redução de estímulos desnecessários podem fazer uma grande diferença. A mente precisa de pausas ao longo do dia, momentos de silêncio nos quais possamos recuperar nossa atenção e recarregar nossa energia. Os estoicos praticavam a reflexão como uma forma de descanso mental, um tempo para processar seus pensamentos e encontrar clareza em meio ao caos. A programação do sono é uma arte que exige paciência e disciplina. Não basta dormir mais horas, é necessário melhorar a qualidade do sono, garantindo que nosso ambiente seja adequado, reduzindo a exposição a telas antes de dormir e estabelecendo uma rotina constante. A mente se beneficia enormemente de um descanso adequado, pois, durante o sono, os aprendizados são consolidados, as emoções são reguladas e a resiliência emocional é fortalecida. Dormir bem nos permite enfrentar o dia com clareza e propósito, reduzindo a reatividade emocional e aumentando nossa capacidade de lidar com os desafios com serenidade. O estoicismo nos ensina a cuidar de nosso corpo e mente como parte do nosso dever para conosco. Não podemos aspirar à virtude se estivermos constantemente exaustos e dispersos. A verdadeira força vem de um corpo bem descansado e uma mente clara. Para alcançar isso, devemos tratar o sono como uma prioridade e não como uma opção. Quando compreendemos que o descanso é essencial para a nossa saúde mental e emocional, deixamos de vê-lo como uma perda de tempo e começamos a usá-lo como uma ferramenta poderosa para viver uma vida mais plena e equilibrada. Número 15. A razão como guia. Diante das emoções. As emoções fazem parte inevitável da vida, mas a chave está em como escolhemos manejá-las. A razão é a ferramenta mais poderosa que temos para nos guiar em meio às tempestades emocionais. Quando uma emoção intensa surge, a primeira reação costuma ser impulsiva, descontrolada e muitas vezes desproporcional à situação real. No entanto, ao fazer uma pausa, dar espaço à razão e analisar a emoção com objetividade, conseguimos uma resposta mais equilibrada e construtiva. Marco Aurélio nos ensinou que não são os eventos externos que nos afetam, mas sim nossa interpretação deles. Se aprendermos a observar nossas emoções sem nos deixar arrastar por elas, podemos responder com sabedoria em vez de reagir com impulsividade. Pausar antes de reagir nos permite criar uma distância entre o estímulo e a resposta.
Nesse espaço, a razão pode entrar em jogo e analisar a situação a partir de uma perspectiva lógica. Em vez de nos deixarmos levar pela raiva, pelo medo ou pela frustração, podemos nos perguntar o que realmente está por trás dessa emoção e se nossa reação é justificada. A mente racional nos ajuda a ver os fatos com clareza, a identificar padrões e a tomar decisões que não apenas nos beneficiem no momento, mas também a longo prazo. Epicteto dizia que não devemos ser escravos de nossas emoções, mas sim donos delas. Isso não significa reprimir o que sentimos, mas permitir que a razão atue como um filtro antes que a emoção assuma o controle de nossas ações. Quando enfrentamos uma situação desafiadora, uma pergunta fundamental que devemos fazer é se nossa reação é proporcional ao problema. Muitas vezes, exageramos a gravidade de uma situação devido à intensidade emocional com que a percebemos. A razão nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva, a avaliar se realmente vale a pena responder com tanta energia ou se é mais sábio manter a calma e agir com prudência. Sêneca nos lembrava que o autocontrole é a maior das vitórias, e aplicar a razão diante de uma emoção avassaladora é uma demonstração de verdadeira força. As emoções costumam ser passageiras, mas as decisões impulsivas podem ter consequências duradouras. Por isso é essencial fazer essa avaliação antes de agir. Outra reflexão essencial é nos perguntarmos se a situação está sob nosso controle. Grande parte de nossas reações emocionais provém da frustração de querer mudar aquilo que não está em nossas mãos. No entanto, quando aplicamos a razão e distinguimos entre o que podemos e o que não podemos controlar, liberamos um grande peso mental. Ao focarmos em nossas próprias ações e pensamentos, em vez de nos preocuparmos com o que está fora do nosso alcance, alcançamos um maior equilíbrio emocional. Marco Aurélio repetia constantemente que nossa tarefa é controlar nossa mente, não o mundo exterior. Ao aceitar essa realidade, nossas emoções perdem poder sobre nós e podemos responder com serenidade em vez de nos deixarmos levar pelo desespero. O resultado de aplicar a razão como guia diante das emoções é uma vida mais serena e relacionamentos mais saudáveis. Quando aprendemos a administrar nossas emoções com sabedoria, deixamos de ser reativos e nos tornamos pessoas mais confiáveis, justas e equilibradas. Os relacionamentos interpessoais melhoram, porque não respondemos mais com impulsividade, mas sim com compreensão e paciência. As decisões que tomamos sob a influência da razão costumam ser mais acertadas, pois não estão contaminadas pelo ruído emocional do momento. A mente tranquila enxerga as coisas com maior clareza e toma decisões alinhadas com nossos valores mais profundos. O treinamento constante da mente é necessário para fortalecer essa capacidade de usar a razão acima da emoção. A prática diária da reflexão, da observação de nossos próprios padrões e do desenvolvimento da paciência nos permite melhorar progressivamente nesse aspecto. A filosofia estoica nos oferece as ferramentas necessárias para que não sejamos escravos de nossas emoções, mas sim para que as utilizemos como aliadas em nosso caminho rumo a uma vida mais plena e virtuosa. Quando conseguimos que a razão guie nossas ações, encontramos a verdadeira liberdade emocional e a capacidade de enfrentar qualquer circunstância com dignidade e sabedoria. Antes de sair, quero que escreva nos comentários a frase: "Hoje começa a minha melhor versão, sou estoico." Faça isso como um compromisso consigo mesmo para viver com disciplina, força e sabedoria estoica. Nos vemos no próximo vídeo.